Olá pessoal, aqui é a professora Antônia de Língua Portuguesa. Nesta aula nós vamos estudar o pré-modernismo, né? Vamos ver um pouco de literatura com o pré-modernismo. No final, quem gosta da aula, dá um like, se inscreve no canal. Então vamos lá. O pré-modernismo teve início nas primeiras décadas do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922, quando deu início o modernismo, né? Uma nova escola literária. Então, o pré-modernismo foi considerado por muitos estudiosos uma transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, né? Porque ela não teve um grupo de escritores que seguissem a mesma linha, os mesmos padrões literários, tá? Eram muitos autores, cada um escrevia temas diferentes, né? Seguiam linhas diferentes, padrões diferentes. Então, por isso que ele não foi considerado uma escola literária, por não haver essa harmonia entre os temas, né? Entre os padrões literários de todas as obras que apareceram na época. Ok? Então vamos ver. O pré-modernismo aglutinou características de várias outras correntes literárias, como o neorrealismo, o neoparnasianismo, o neossimbolismo e também, né, do realismo e do naturalismo. Nós vamos ver nas obras de Augusto dos Anjos o naturalismo. Então vamos para o contexto histórico do pré-modernismo, né? O que acontecia na época, né, em que essas obras foram escritas. Então, o processo de urbanização no Brasil teve início no começo do século XX, né? Após a abolição da escravatura, os ex-escravos se espalharam pelo país, muitos vivendo marginalizados em diferentes regiões. E também os imigrantes, né, que chegaram em busca de trabalho durante o processo de substituição da mão de obra escrava, viviam em nos centros urbanos e excluídos do restante da população, né, compondo um emergente proletariado. Então, as desigualdades sociais na época eram visíveis, né, e o cenário político, econômico e social gerou revoltas populares, né, em várias regiões do país. Então, a prosa, né, porque nesse período nós tivemos obras feitas em prosa e em poesia, em forma de poesia, né? Então, as obras pré-modernistas também tiveram grande influência de Machado de Assis, né, onde as características temáticas, né, traziam características temáticas do realismo, do naturalismo, mas já apontava para temáticas, né, e as marcas linguísticas do modernismo, que foi a próxima escola literária. Então, nós tivemos vários problemas, né, várias revoltas em todo o Brasil. Então, este era o contexto histórico que acontecia na época. Então, vamos ver de forma resumida, né, esses acontecimentos, essas revoluções, essas revoltas. Primeiro, a Revolução de Canudos, né, na Bahia, que foi coberta por Euclides da Cunha e rendeu a obra Os Sertões, né? Nós tivemos o miticismo de Padre Cícero lá no Ceará, né, o santo do Ceará. A Revolução do Contestado, né, em Santa Catarina. O ciclo da borracha no Amazonas. As revoltas da Vacina e da Chibata, ambas no Rio de Janeiro. Tudo isso, né, significava insatisfação, né, com o momento. A greve dos operários em São Paulo, em 1917, e a República do Café com Leite, né? Na época, o poderio econômico estava entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo com a produção de café e Minas Gerais com a produção do leite. E nós tivemos também o cangaço no sertão nordestino, em 1900. O cangaço foi um fenômeno, né, de banditismo, violência, que aconteceu no Nordeste, sertão nordestino.
Agora vamos ver as características do pré-modernismo, as obras, né, dessa época. Nós tivemos o regionalismo, né? O regionalismo ele está presente em quase todas as obras do pré-modernismo, mas isso não foi o suficiente para esse pré-modernismo ser enquadrado como escola literária. Então, está lá o regionalismo, né, em várias obras, né, que relata a situação do homem do campo, né, apresenta a situação do homem do campo, né, mas sem aquela idealização característica do arcadismo e do romantismo. Né, mostra mesmo a realidade, a miséria do homem do campo. Tem a denúncia social. As obras denunciavam a realidade brasileira, destacando aspectos como a desigualdade social, a exploração. E as personagens do pré-modernismo, das obras do pré-modernismo, quem são? O sertanejo, o caipira, os funcionários públicos, os moradores dos subúrbios e da periferia. E os cenários, né, dessas obras enfocam o interior paulista, né, o subúrbio carioca e o sertão nordestino. Esses são os cenários dessas obras. E os temas: fatos políticos, a economia, a cultura do povo e os movimentos populares. Vamos ver alguns autores, né, do pré-modernismo. Coloquei aqui o primeiro, Monteiro Lobato, né, São Paulo. Ficou mais conhecido por seus livros destinados ao público infanto-juvenil, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Monteiro Lobato criou personagens célebres, né, como Dona Benta, Emília, a Cuca, Narizinho. Escreveu também Urupês, Cidades Mortas. E essas obras denunciavam a miséria, né, e retratavam a vida e a linguagem do interior do Brasil, a linguagem caipira. Lima Barreto escreveu contos, crônicas, sátiras, narrativas humorísticas e memórias, né, e também críticas literárias. Entre suas obras destacam-se os romances Recordação do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, a mais famosa, e Clara dos Anjos. Clara dos Anjos foi publicada após a morte, né, de Lima Barreto, em 1948. Suas obras têm como temática a injustiça com relação aos moradores das periferias cariocas, né? Nas obras dele tem essa temática. Também a indiferença dos políticos diante dos problemas do país. A falta de caráter de uma sociedade escravocrata, né, preocupada com futilidades, entre outros. Então, sua vida foi marcada por perseguições e preconceitos raciais. Ele era negro, né? Então, ele sofreu esses problemas aqui. Euclides da Cunha, né? Em 1897, ele tornou-se jornalista correspondente de guerra. Então, nesse tempo, ele foi para a Bahia cobrir, né, alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos, conflito dos sertanejos lá da Bahia, que foi liderado pelo religioso Antônio Conselheiro, contra o exército brasileiro. Então, os escritos de sua experiência lá em Canudos renderam-lhe a publicação de Os Sertões, considerado uma obra notável do movimento pré-modernista, que além de narrar guerra, relata a vida e sociedade de um povo negligenciado e esquecido pela metrópole. Então, quando Euclides da Cunha chegou na Bahia, ele tinha uma visão, né, daquele povo, mas com o tempo que ele passou por lá, fazendo esses relatos, ele percebeu que o que ele pensava a respeito do nordestino não existia. Ele tem até uma frase célebre, né, nesse livro Os Sertões. E o sertanejo é, acima de tudo, um forte, né, porque ele percebeu que a aparência dos nordestinos, né, não condizia com a realidade. Então,
o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Agora vamos para Augusto dos Anjos, né? Esse aqui era poeta, né? E foi chamado de poeta singular. Então vamos ver o pré-modernismo na poesia, começando com Augusto dos Anjos. O único livro de poema publicado de Augusto dos Anjos era chamado de Eu. Então sua poética situa-se entre um momento de transição que antecede a Semana de Arte Moderna e apresenta características tanto do parnasianismo como do simbolismo, né? Já estávamos quase chegando em 1922. Né? Então, no entanto, muitos estudiosos preferem enquadrá-lo como pré-modernista, por conseguir sintetizar em uma única obra todas as tendências desse período, né? Das dos outros. E, ao mesmo tempo, antecipar alguns traços da vanguarda modernista, né? Que estava se firmando, né? Estava chegando em 1922, como a incorporação do prosaico e do insólito ao texto poético. Vamos ver as características da obra Eu. Foi a única obra de Augusto dos Anjos. Vamos ver quais são as características desta obra. Preferência pelo soneto, uso de vocábulos eruditos e de rimas ricas, frieza e objetividade para falar da morte, né? E da decomposição do corpo, né? O corpo apodrece, então ele tinha uma frieza e objetividade para falar desses temas, da morte e como o corpo apodrecia. A exploração da sonoridade das palavras por meio de assonâncias, de aliterações, jogos de palavras, né? Paronomásias. Introduziu em seus poemas palavras como goela, verme, escarro, cuspe, vômito, né? Essas palavrinhas lindas aqui nos poemas de Augusto dos Anjos. Então, ele é único, singular mesmo. Influência de correntes filosóficas do final do século XX, como o pessimismo, né? Desse filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E nós tivemos também a Gilca Machado, muito conhecida também, no Rio de Janeiro. Uma das primeiras poetas feministas do Brasil, né? Foi isso que chamou a atenção dela. Uma das primeiras poetas feministas do Brasil. Ela fez parte do grupo que fundou o Partido Republicano Feminino em 1910. Publicou várias obras, cuja temática é a condição social da mulher. Mas essa não era a única temática dela, não, viu? A condição social da mulher. Ela escreveu Cristais Partidos, Mulher Nua, Carne e Alma, Sublimação, Meu Rosto, né? Com temas também, né? Colocando a espiritualidade, a reflexão a respeito da morte, da velhice e da saudade do passado, tá? Então, esses são os autores, né? Alguns dos autores pré-modernistas, porque tem mais, tá? Por hoje é só. Estude e até a próxima. Tchau!